Eu declaro oficialmente inaugurado o programa Vozes da Saúde Coletiva. Gente, eu sou a Luana Rocha, eu sou apresentadora e é com muita felicidade, com muita alegria que eu compartilho com vocês que eu estarei à frente da condução do programa Vozes da Saúde Coletiva. É um programa que foi idealizado e é realizado pela revista Ciência e Saúde Coletiva com o apoio institucional da Abrasco. E eu acho que como toda realização não é feita sozinha, a gente também está contando com uma sequência de apoiadores, parceiros, mentes pensantes, pessoas que estão se unindo em prol desse projeto. Então, desde já, eu quero deixar meu agradecimento também à Fiocruz, à Prefeitura do Rio, à Rede Otix Rio, ao SUS e a todo o corpo editorial da revista, pessoas que estão ali trabalhando todos os dias, incansavelmente, com muito amor em prol da revista. E esse é um dos motivos que me deixa muito feliz de estar aqui, porque desde que eu conheci esse time, eu vejo o quanto a galera é apaixonada pelo que faz e o quanto eles sonharam, né, com esse programa tá nascendo, enfim. Me sinto honrada de estar à frente disso. Eu acho que todos vocês sabem que o conhecimento científico que está presente na revista, ele já alcança a comunidade científica, ele já alcança acadêmicos, ele já alcança estudantes, ele alcança pessoas da área da saúde, né, de uma forma geral. E um dos intuitos que a gente tem com esse projeto é que a gente consiga fazer com que esse conhecimento ele vá além das páginas da revista, que esse conhecimento ele possa chegar na sua casa, na casa de outras pessoas, no dia a dia das pessoas, né? A gente tem que conseguir fazer com que a gente consiga realmente ir além do campo da saúde, acessar outras pessoas, acessar outros espaços com uma linguagem acessível a todos os públicos e sem perder, é claro, né, a complexidade que esse tema tão importante ele é para a gente. De forma assim bem resumida, eu queria explicar para vocês como que vai funcionar o programa. Nossa ideia é, nesse primeiro momento, trazer um episódio todo mês e todo episódio a gente vai sempre convidar 2 pessoas. Esse convidado ele pode ser um pesquisador, um autor de um artigo publicado na edição temática, outras pessoas que sejam referência na área da saúde como um todo, um membro do corpo editorial da revista. A gente vai sempre estar trazendo 2 pessoas para debater o tema presente na edição temática do mês em questão. Então, nossa proposta é essa. A gente quer publicar o programa tanto em videocast quanto em podcast. Então, você pode nos assistir no YouTube da Abrasco, você pode nos ouvir no Spotify, você pode nos acompanhar na revista Ciência e Saúde Coletiva e seguir aqui com a gente, porque a gente está realmente preparando muita coisa com muito carinho para vocês. Agora, sem mais delongas, eu gostaria de trazer aqui os 2 convidados de hoje, né? São 2 pessoas que são, assim, referência no campo da saúde coletiva e eu acredito que não tinha como a gente começar esse programa de uma forma diferente, senão com eles. A nossa primeira convidada é ela, que é fundadora da revista Ciência e Saúde Coletiva, é a principal referência em metodologia de pesquisa qualitativa no nosso país. Ela que foi a primeira mulher presidente da Abrasco, Cecília Minaio. Oi, Cecília. Oi. E agora só para também introduzir o nosso segundo convidado, que a gente tem hoje aqui essa dobradinha de sucesso. Ele que é presidente da Abrasco, atual presidente da Abrasco, é ex-vice-ministro do Desenvolvimento Social e ele que é um dos responsáveis pelo desenho e implementação do Bolsa Família. É uma pessoa assim que, né, é referência também na articulação de políticas públicas pensadas no nosso país para a saúde coletiva. Rômulo Paes. Oi, Rômulo. Oi, é um prazer estar com Cecília, estar com você, Luana. Que ótimo que nós estejamos começando hoje esse trabalho. Gente, assim, para a gente começar, eu queria muito assim, ouvir de vocês a importância desse espaço, a importância de ter a Abrasco, a revista Ciência e Saúde Coletiva, com essa iniciativa, né, que vai
que vai além das publicações científicas, né? Bem, como a pessoa que teve que pegar a criança no colo, né? Toda criança nasce pequenininha, e nossa revista nasceu pequenininha, eu digo até feinha, e foi melhorando, crescendo. Hoje é uma das principais referências da área de saúde coletiva e é a revista mais citada do país, segundo o Google Scholar. Então, a gente chegou, nós estamos fazendo 30 anos. E, inclusive, essa iniciativa dos podcasts, ela vem muito na esteira de uma celebração que tem a finalidade muito importante para nós, que é levar a população, levar as pessoas que nos ouvem aquilo que a gente está estudando. Que isso não fique só na academia, com os estudantes, os professores e por aí afora, né? Isso é importante para nós, pelas citações, pelas referências, mas o sonho que a gente teve desde o início é chegar à população, a todas as pessoas, com aquilo que a gente pode trazer, que é o caso dessa edição temática que nós vamos tratar hoje, que é sobre a saúde mental, né? E que a gente deu um nome, Corpo São em Mente Sã. Mente Sã em Corpo São, o desafio do século XXI. Exatamente. Para você que está em casa, aí nos ouvindo, nos assistindo, essa edição temática de abril, ela traz esse tema que está tão pulsante, tão urgente, um tema que é extremamente complexo e ao mesmo tempo é sensível, que é a saúde mental. A gente sabe que no momento de vida que a gente está, né, na sociedade que a gente vive, nunca esteve tão latente e tão em voga a pauta da saúde mental. Então, hoje, a gente quer propor uma conversa sobre esse tema que norteia essa edição temática. E aí a gente quer trazer aqui um bate-papo, falar sobre esses desafios que a saúde mental enfrenta hoje na nossa sociedade com tantas questões, né? Eu acho que seria legal a gente até trazer um panorama da conexão que a saúde mental tem com a saúde coletiva, com o contexto social, econômico, ambiental que a gente vive, que a gente está inserido, porque é impossível pensar em saúde mental de forma isolada, né, gente? Acho que a saúde mental ela está intimamente articulada e conectada com a saúde coletiva, né? Eu acho que o Rômulo poderia começar essa conversa e a gente vai, né, trocando algumas questões que cada um de nós considera importante. Então, né? Dê o ar da graça, Rômulo. Muito obrigado, muito obrigado. Como eu falei, é uma alegria estar aqui com Cecília, com Luana, conversando sobre este tema. O tema da saúde mental, ele passou a estar muito presente na vida das pessoas. As pessoas têm uma percepção maior da doença mental, do sofrimento mental. E essa percepção maior, ela nos chega, seja pela imprensa, seja pela ficção, seja pelas conversas das pessoas em todos os lugares, que conhecem alguém, ou elas próprias se declaram portadoras de algum tipo de sofrimento. O que parece que está acontecendo são, talvez, dois fenômenos importantes. Ou seja, primeiro, existe de fato uma observação hoje muito mais sofisticada, muito mais precisa do sofrimento mental. Hoje nós temos capacidade de fazer um melhor diagnóstico do que tínhamos no passado. A nossa compreensão é maior. E nós avançamos muito do ponto de vista tecnológico para compreender também as relações que as pessoas têm em relação ao seu comportamento, mas também àquilo que o corpo delas nos indica sobre isso. Mas também
existe uma percepção da doença mental que é diferente. Ou seja, as pessoas admitem mais a doença e, de uma certa forma, existe uma certa coisa que as pessoas chamam de patologização. Deixa eu explicar o que é essa palavra. Ou seja, definem o sofrimento mental como doença ou qualquer tipo de sofrimento. É como se as pessoas não dessem mais conta de sofrer. Precisam se medicalizar, precisam buscar uma solução rápida. As pessoas teriam desaprendido a sofrer. Então, nós temos certamente esses dois fenômenos interagindo. De fato, temos uma detecção mais clara, mais precisa, e ao mesmo tempo as pessoas se sentem mais doentes, se sentem mais ameaçadas. É uma medicalização excessiva da vida, né? É uma resposta ao medo e uma resposta ao sofrimento. Aquele sofrimento que é agora inaceitável. Então, nós temos essa simultaneidade. E aí eu assim, concluo nessa minha primeira contribuição dizendo o seguinte, e as coisas hoje, temos um modo de vida muito diferente. As famílias são cada vez menores, as pessoas estão cada vez mais solitárias, as pessoas hoje têm medos em relação à violência física, têm medos em relação à violência digital. As pessoas têm medo de serem canceladas, de perderem conexão com os grupos sociais, ainda que eles sejam efêmeros, ainda que eles sejam muito circunstanciais. E as pessoas também têm certezas muito grandes sobre a situação climática, sobre as pandemias. Então as pessoas são, de uma certa forma, assombradas. Mas isso são os problemas do nosso tempo. No passado tínhamos outros. Uhum. E agora, então, as pessoas percebem mais a doença mental, admitem mais a doença mental e se creem mais doentes. E essa edição, ela trouxe esse tema da saúde mental, né? Assim como você falou, muitos dos tópicos que você trouxe, eles estão presentes em diversos artigos que estão nessa edição. Só que eu até queria trazer uma outra pergunta, Cecília. Eu queria que você contasse um pouco sobre como é esse processo para a revista da escolha de temas. Porque acho que um grande diferencial da revista Ciência e Saúde Coletiva é a questão da edição temática, né? Então, como que é hoje a gente escolher e definir qual tema trazer para o mês corrente? Certo. Olha, essa escolha de tema, muitas vezes, ela surge da própria revista. Uhum. No caso desse tema da saúde mental, havia tantos artigos que falavam desse tema que a gente os reuniu, né? E tivemos a felicidade de ter um editorial lindíssimo de uma ex-presidente da Abrasco, a Rosana Onoco, né? E ele vem por quê? Por tudo isso que o Rômulo falou e que eu poderia acrescentar algumas coisas. Eu acho assim, na verdade, nós estamos vivendo uma mudança no mundo. Não é só agora com o Trump, não. Nós estamos vivendo já há bastante tempo mudanças muito aceleradas que deixam pais, avós, tios inseguros. Imagine crianças, né? Imagine jovens, né? Então, esse contexto, ele é bastante, não só complexo, como ele é bastante incerto e desafiador. Nós, na verdade, frequentemente, nós não sabemos o que vem, o que pode acontecer, etc. Em geral, essas perguntas nos assolam como sociedade, né? Mas eu queria dar foco em dois grupos específicos, né, nessa questão da saúde mental. Uma dos jovens que foram, de repente, assolados pelos meios, pelas redes, pelos meios digitais. Não é os meios que provocam, mas é essa imersão quase total
com dificuldade frequente dos pais, professores, etc., de entender, controlar e trazer isso para um contexto mais tranquilo da vida, né? E o segundo grupo é o envelhecimento da população, que tem trazido muitas doenças cognitivas e mentais que estão exigindo conhecimento, que estão exigindo dedicação, que estão exigindo mudanças sociais, né? Então, eu só queria frisar uma coisa, até não digo te corrigindo, mas precisando. A saúde mental, ela não se articula com a saúde coletiva. Ela faz parte da saúde coletiva, quer dizer, da coletividade, que estamos sentindo todos esses problemas, essas questões, e da saúde individual, né? E na saúde individual, eu diria assim, a área de saúde coletiva, aí eu quero distinguir, não é? Começou a dar uma atenção maior para isso, com a deshospitalização, com a criação dos CAPs e etc., né? Que são meios de tratar essas questões dentro do contexto social, sem precisar de excluir ninguém, né? Esse processo é um processo, assim, ele é difícil, ele não está completo, ele está em andamento e, infelizmente, nos anos passados, do último governo, a gente teve um retrocesso muito grande, com uma chamada, outra vez, para hospitalização, e está difícil retornar, não digo nem para frente, ao mesmo lugar que estávamos. Então, por exemplo, nós temos, acho que 1,5% a mais de CAPs hoje, o que é em relação a antes de 2019, não é? Então, é uma questão da saúde coletiva que precisa ser abraçada pela saúde coletiva, porque ela envolve a coletividade e os indivíduos. Entendo muito isso que você traz, Cecília, porque, de fato, as pessoas hoje, mesmo esse grupo dos jovens, como você fala, é um desafio para o jovem, mas é um desafio para quem está por trás do jovem, porque é novo para todo mundo. Então, assim como a gente está lidando com a hiperconectividade, a gente sabe que os jovens muitas vezes ficam imersos nesse meio, essa hiperconectividade ela é nova para nós também. Então, é difícil você saber como lidar se está todo mundo se adaptando a isso. E é uma coisa uma mudança que está sendo muito rápida. E aí, quando você começa a lidar com um problema, já estão surgindo outros, já estão surgindo novas formas de sofrimento, já estão surgindo, né, novas denominações, porque hoje em dia eu sinto também que todo mundo quer nomenclaturar tudo. Sim. Qualquer coisa que acontece parece que já quer classificar, né? E eu acredito que vocês que assim, vivem e respiram essa luta diária em prol da saúde coletiva devam assim, enfrentar de fato esses desafios na prática, no dia a dia, né? A saúde coletiva cresceu muito no Brasil. Inclusive, a Cecília é uma das promotoras e das grandes contribuidoras para esse crescimento. Nós temos hoje 100 programas de pós-graduação. E são, na atividade da pós-graduação, a atividade de pesquisa essencial. Então, se na graduação a pesquisa ela aparece como fonte de informação, na pós ela aparece como exercício. É preciso pesquisar para que a gente consiga produzir. E as revistas científicas e a ciência saúde coletiva, como a Cecília bem destacou, é a mais importante revista da nossa área no Brasil. Ela é quando se completa o ciclo da produção do conhecimento, é preciso comunicar.
E é preciso comunicar de várias formas, de uma forma, digamos assim, mais precisa, mais técnica, como vem as revistas científicas, mas também através do podcast, do videocast, como uma comunicação mais traduzida, digamos assim, do que a gente está produzindo. O tema da saúde mental, ele aparece para nós neste tempo presente, com as várias diferenças que hoje nós estamos vivendo. Famílias mais curtas implicam também menor cuidado na velhice. Famílias mais curtas envolve também uma menor responsabilização ou responsabilidade com a comunidade. As pessoas ficam muito voltadas para si. Nós estamos num tempo também de que alguns autores chamam de afetos violentos. Uma violência muito explícita na política, uma violência muito explícita onde o Estado está fragilizado pelo surgimento tanto das organizações criminosas amplas como também das milícias. Então as pessoas temem, e têm razão de temer. E tudo isso tem um custo enorme para a vida. E isso se manifesta como doença. Isso se manifesta como um sofrimento que pode evoluir. Essa questão do corpo e a mente, não como componentes separados, distintos, mas como uma integralidade, como um todo. É isto que nós levamos para a vida. Então, são tempos desafiadores. Cecília tem toda a razão quando nos alerta para esses muitos desafios. E ao lado disso, nós passamos a ver também a possibilidade onde as pessoas culturalmente passam a lidar melhor com esse tema. Por exemplo, no passado, a possibilidade das pessoas buscarem um atendimento em função de um sofrimento mental era um segredo. Sim. As pessoas não conseguiam lidar com isso. Se a gente pensasse de uma forma até mais direta, a questão de, sei lá, fazer terapia, psicólogo, isso antigamente existia uma resistência muito maior por parte das pessoas para poder acessar esse profissional. E hoje em dia é algo que a gente enxerga com naturalidade, nas rodas de conversa, seus amigos, seus familiares, todo mundo, né? Luana, perfeito. E observe o seguinte, por que essa diferença? É que no passado, as consequências da admissão do sofrimento ou da doença mental era vista como fraqueza? Era vista como incapacidade para o trabalho, era vista como incapacidade por convívio social, era visto. As pessoas eram isoladas, ou poderiam ser isoladas. Sim. As pessoas temiam o apartamento social, ou seja, as pessoas serem exiladas do convívio social, no caso de estarem incapazes para esse convívio por causa da doença mental. Mas uma pergunta, você acredita que sempre existiu uma questão muito grande com a saúde mental, só que ela antigamente não era colocada tão à mostra, em evidência, ou de fato, antigamente tinha-se menos e o contexto social que a gente vive, as mudanças, né, na sociedade como um todo, impactaram para que isso crescesse? Uma com certeza e a outra é uma boa hipótese. A primeira com certeza é que nós, digamos assim, admitíamos menos do que admitimos hoje. De uma certa forma, esta é um avanço enorme do ponto de vista cultural, as pessoas entenderem que elas precisam de ajuda, que é preciso enfrentar isso. Quanto à questão se havia mais ou menos doenças mentais no passado ou sofrimentos, isso é uma questão que nós vamos continuar debatendo a partir da disponibilidade dos dados, porque essa também é uma diferença do presente. Nós temos mais informações do que tínhamos em relação do passado. Não só porque é mais explícito, mas também como nós evoluímos nos métodos de aferição. Sim. Então, nós compreendemos melhor o que as pessoas estão vivenciando. Agora, nós temos hoje desafios que são muito distintos, né, do que tínhamos no passado. E isso, o quanto isso é determinante de um surgimento,
da existência de mais casos? A ver. Cecília. Não, eu acho que você colocou isso muito bem, né? E como eu falei de 2 grupos, eu queria falar de um terceiro grupo, que é profundamente afetado, que são as famílias das populações onde há conflitos armados. Isso aqui no Rio de Janeiro, isso é visível, o sofrimento, né? Não é só a morte do filho que entrou na droga, ou a morte de um filho que teve uma bala perdida, que eu chamo de bala achada, achou aquele cara, né? Mas é o que vem depois, a ausência, né? Essa pessoa que poderia, ou que dava uma contribuição à sociedade, passa a não existir. E não existir para uma mãe, para uma família, isso é uma dor inenarrável, né? Então, eu queria juntar aos componentes que a gente acabou de comentar, da violência. A violência social hoje, ela provoca doença mental. E, sobretudo, nessa população mais vulnerável. Eu estou chamando aqui de vulnerável, não que essa população não tenha força, não que essa população não lute, não que essa população não seja importante. Mas que talvez não tenha alguém para cuidar dessa pessoa diante dessa dinâmica? Diferentemente, eu estou falando ainda do sofrimento mental de pais, de mães, de grupos sociais, de comunidades, não é? Que são afetadas por essas questões. Como disse o Rômulo, pelo medo e pela realidade, que é uma realidade muito bruta, né? Então, assim, em geral, o tema ele vem dessas mudanças, dessas incertezas, assim, vamos dizer, em termos muito abstratos, né? Das incertezas, das novas dificuldades, do pai saber igual o filho ou menos que ele, e aí não saber orientar. Quer dizer, tem várias questões aí. Sim. Mas tem alguns grupos que são hoje os mais afetados. E a saúde coletiva precisa olhar. Eu creio que essa política ela precisa ser mais trabalhada do que está sendo pelo Ministério da Saúde, tá? Porque o Ministério da Saúde, entre outras coisas, administra conflitos. Ali tem o representante dos hospitais psiquiátricos, ali tem o representante dos grupos mais progressistas, tem representante de tudo. E ele faz o que pode. Mas eu acho que a gente tem que fazer mais do que pode hoje em relação à saúde mental, né? E, nesse sentido também, eu queria comentar uma coisa que eu sempre trago comigo na gestão da revista. Na verdade, nós estamos gerenciando uma promoção da saúde. Todos os temas que nós trabalhamos têm uma finalidade. Eles têm um endereço. Em geral, diferente às vezes de outras áreas que são básicas, que geram um conhecimento importante, mas que não têm uma aplicabilidade imediata, nós, em geral, trabalhamos com políticas, com gestão, com conhecimento do impacto de determinados problemas na sociedade, no comportamento dos profissionais e questões dessas que todas impactam a sociedade como um todo, né? Impactam a saúde. Então, trabalhamos com a promoção da vida. Eu acho que isso é fundamental. E você me perguntou uma coisa antes que eu não respondi. Eu queria te falar de temas que muitos deles nos vêm de
pessoas... De acordo com as necessidades, as demandas, as pessoas... acho que a própria comunidade vai percebendo... A comunidade vai percebendo e a gente tem um grupo de políticas da saúde coletiva, política de saúde coletiva, que avalia esses temas, entendeu? Então, só para te dar uma ideia, um dos últimos temas que nós publicamos foi todo sobre a população indígena, que hoje é uma questão super importante. Foram 30 artigos sobre a população indígena. Não é? Um pouco antes, nós havíamos publicado uma edição temática sobre a saúde nos anos da ditadura, comemorando são 40 anos, né? Nem sei quantos anos da ditadura. A gente fez que foi proposto por um historiador da área da saúde, entendeu? Então, assim nós vamos. Temos números temáticos, por exemplo, hoje a atenção primária ela é fundamental, entendeu? Porque ela segura para a não hospitalização e para os cuidados depois da hospitalização. Nós temos números temáticos importantíssimos sobre a atenção primária. Desculpa até te contar, Cecília, mas eu acho válido a gente reforçar para as pessoas que estão nos assistindo ou nos ouvindo que essas edições temáticas elas estão disponíveis, né, no Cielo. Então, caso você queira acessar e se aprofundar em algum desses outros temas que a Cecília trouxe, ou outros tantos, né, tão importantes que a revista trouxe, né, ao longo desse tempo, ao longo dessa trajetória de 30 anos, vocês têm como acessar todos esses artigos. Desde, né? o primeiro. Desde a primeira edição. Estão todos no Cielo. Eu acho que, não sei se depois tem condição de pôr o endereço do Cielo, né? Ou da revista do Cielo. Sim, sim. Mas procurando revista Ciência e Saúde Coletiva, você vai encontrar o link do Cielo. Bom, gente, assim, se eu pudesse, eu gostaria de ficar aqui um tempão conversando com vocês. Eu sei que vocês são duas pessoas que são referências na área, têm muito conhecimento para compartilhar, mas infelizmente nossa hora aqui ela está bem contada. Eu queria assim, desde já agradecer imensamente a presença de vocês dois. Eu acredito que esse projeto ele não tinha como começar com outras pessoas que não vocês. Vocês, assim, são muito importantes, vocês são fundamentais para que hoje a gente consiga estar aqui dando vida e dando voz ao Vozes da Saúde Coletiva. Eu queria só assim, uma fala final de vocês antes de eu poder puxar o pessoal de casa para poder conhecer e saber onde a gente vai estar e a gente vai se encontrar com o programa. Eu queria agradecer a Luana pela excelente condução desse primeiro programa nosso e encerrar me despedindo de vocês, já que a Cecília é itabirana, como referência itabirana fundamental, né, que é do nosso poeta maior, Carlos Drummond, para dizer qual é a nossa agenda, como é que nós fazemos uma agenda de pesquisa. O Drummond, no poema Mãos Dadas, ele diz assim: estou preso à vida, cantarei o mundo presente, estou preso à vida e olho meus companheiros. Então, é o tempo presente. Essa é o que eu quero trazer para cá. O nosso principal tema é, sobretudo, o tempo presente. Claro que nós olhamos o passado para pensar sobre o futuro, mas as respostas do que nós temos no momento que não está colocado, seja pelo poder público, ou seja, o Ministério, as secretarias do Estado da Saúde, ou as secretarias municipais da saúde, seja pela nossa observação das necessidades das populações, sobretudo as mais vulnerabilizadas. Então, quando a Cecília nos conta, olha, nós recebemos tantos artigos sobre violência que nos coube fazer um número especial, é porque este é um tema que está colocado
para a população em geral e para a comunidade científica, a comunidade da saúde coletiva. Então, nós estamos respondendo ao tempo presente. Esse é o nosso ofício. Deixa eu só fazer um gancho nisso que você falou do tempo presente, é que eu acho que um dos motivos da saúde mental estar sendo tão afetada hoje é justamente pela dificuldade das pessoas de se colocarem e de viverem o tempo presente. Quando está todo mundo com o pé ali no futuro, normalmente se está vivendo uma ansiedade. Quando está todo mundo com o pé no passado, acaba às vezes vivendo uma depressão ou uma dificuldade por aquilo que não foi resolvido. Então, se as pessoas vivessem mais no presente, talvez os problemas de saúde mental eles não estivessem tão em voga como estão, né? Eu, para terminar, gostaria de dizer que a gente já está nas redes sociais, através do nosso querido Neison, a quem eu agradeço profundamente. É um companheiro que você já conhece. Sim, conheço. Sim, e que faz um trabalho voluntário Sim. na nossa revista. Editor de comunicação da revista, Neison Freire, um nome que a gente não pode realmente deixar de agradecer, porque ajudou também a tornar isso aqui real e possível. Mas eu quero primeiro agradecer você, que é uma excelente apresentadora, e dizer que, para mim, isso faz parte desse sonho, não meu, de quem faz parte da revista, de partir para uma popularização do conhecimento gerado e apresentado pela revista. Gente, muito obrigada. Eu que agradeço, e de verdade, assim como eu falei no início, eu reforço aqui, eu fiquei muito, muito feliz e muito honrada com esse convite de poder estar à frente, porque o convívio que eu tive ali com esse time de pessoas que fazem a revista acontecer todos os meses, e muitos trabalhando de forma voluntária há tantos anos, isso para mim mexeu muito comigo. Eu acho que todo projeto que a gente consegue unir o trabalho com o propósito por trás, dá muito mais prazer de fazer parte. Então hoje, assim, eu me sinto abraçada por cada um de vocês, e eu espero que todas as pessoas que estão agora nos ouvindo ou nos assistindo, que elas também se sintam abraçadas, que elas também se sintam conectadas com a revista Ciência e Saúde Coletiva. Reforço aqui, gente, que nós estaremos aqui no YouTube da Abrasco, estaremos no Spotify, estaremos nas redes sociais da revista Ciência e Saúde Coletiva. Então, sigam nos acompanhando. A gente está realmente planejando muitas coisas com muito carinho para que esse conhecimento, ele de fato, ele ultrapasse as barreiras da comunidade científica, que a gente cada vez mais consiga acessar outras pessoas, outros espaços. E é isso, assim. Muito obrigada a todo mundo. Eu acho que o Vozes da Saúde Coletiva, ele realmente é para a gente unir essas vozes juntas em prol de algo maior, que é transformar vidas e acessar outras pessoas. Te vejo logo mais, logo menos na próxima edição. Tá inaugurado então, gente? Tá inaugurado.